Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e no vídeo de hoje nós iremos fazer um topper, tomara que caia, criativo. Por que criativo? Porque iremos fazer ele de uma forma diferente, né? Para quem conhece o topper, para quem já fez, sabe que a gente precisa comprar aquele bojo inteiriço, né? Onde vem os dois bojos interligados, né? Para poder fazer esse modelo, mas né, eu irei fazer aqui usando aquele bojo tradicional que você tem na sua casa, juntamente com o bojo manta. Veste bem? Sim, veste muito bem. Né? Eu tenho em casa, minhas filhas também têm. Né? Nós estamos usando e ele veste muito bem, super confortável. Né? E você vai aprender comigo neste vídeo. Né? Claro que a gente precisa trabalhar o bojo de uma forma diferente. Assista este vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai fazer bastante topper, tomara que caia, de uma forma prática, fácil, e você não vai precisar sair para comprar outro bojo, ou seja, comprar um bojo mais caro, né? Porque esse topper, tomara que caia, esse bojo topper, ele é mais caro. Então você vai conseguir fazer com o bojo tradicional. E eu tenho certeza que você vai fazer muitos e vai gostar. Então vamos agora para a mesa começar cortando e depois costurando. E ele ainda tem um detalhe charmoso, né? Estou olhando para ele ali. E ele tem um detalhe charmoso na frente, né? Um detalhe, uma pequena abertura ali no meio. Eu tenho certeza que você vai vender muito. Né? Então vamos agora começar cortando e depois costurando o nosso topper, tomara que caia. Então agora nós vamos começar recortando o nosso molde do nosso sutiã tomara que caia criativo. E depois de recortar todo o molde, a gente vai... Esse molde aqui, ele não tem colagem, né? Então, só são 3 peças do tamanho M. Aqui está a parte do manta, a cobertura e a base. Nós iremos fazer no tamanho M. E eu vou recortar essas 3 peças. E depois dela recortada, eu vou riscar, né, na minha renda e no manta. E vou fazer o meu sutiã tomara que caia criativo. Já aqui na mesa mesmo, eu vou recortar o bojo também, porque esse sutiã tomara que caia, eu vou fazer ele usando manta com o bojo comum, né? Com o nosso bojo tradicional. Então, agora com o nosso molde todo recortado, a gente vai para as peças, né? Vamos para o tecido. Sutiã tomara que caia criativo, base das costas 2 vezes renda. Essa cobertura também é 2 vezes renda. E a base é de manta. Então a gente vai trabalhar com renda e com manta. Vamos para o manta primeiro, né? Que já está abertinho aqui. Então 2 vezes. Normalmente a gente trabalha com manta inteiro. Esse aqui a gente vai trabalhar com ele cortado ao meio. Ele tem um cantinho aqui, eu vou mostrar no que está sem recortar, que você vai conseguir ver melhor. Agora está recortado o meu, você não vai ver tão bem assim. Então aqui ele tem uma queda, que essa parte aqui vai ficar aberta, vai ficar abertinho no meio. Quando a gente estiver fazendo, você vai ver. Então, essa parte aqui tem uma aberturazinha no meio, tá bom? Mas se você quiser fazer ele todo fechado, também pode, tá? Esse aqui é um detalhe a mais. Então, esse aqui, como já está recortado, não deu para ver tão bem. Mas para mim aqui está visível. O manta, eu uso ele seguindo o sentido do fio contrário, certo? Então, agora eu vou riscar um, depois o outro. Ou posso riscar os 2 também. Deixa eu jogar ele pra cá. Que eu acho que vai caber os 2 aqui. Então, né, vou virar aqui, colocando
o lado avesso para baixo, porque eu vou ter os dois lados iguais. Corre o risco de um lado estar diferente, embora o manta, ele não tem muito avesso e direito, não. Você pode usar os dois lados, mas vai que fica feio, né? Né? Porque com o manta eu não vou fazer aquele que eu faço de colocar um em cima do outro, porque ele dá diferença. Então, com o manta, a gente deve riscar um por vez. Então, vamos recortar agora. Eu preciso marcar aqui, né? Porque para desenhar a gente não consegue ver direito. Marcar onde que está a minha queda aqui, né? Está aqui. Deixa eu já tirar tudo isso aqui. Fica mais fácil para eu recortar. O outro lado agora. Então, estamos com o nosso molde, com o nosso manto aqui todo cortado, né? Como vocês estão vendo, ele vai ficar esse vãozinho aqui no meio, tá certo? E agora eu vou para a parte da renda. Então, agora a gente vai cortar as laterais. Aqui tem bico da renda, como vocês estão vendo, e esse bico da renda é para cima, tá bom? Vou virar aqui, porque o bico da minha renda está para baixo, então vou virar ele aqui, vou dobrar, para eu já cortar os dois de uma só vez. Então, aqui eu vou conseguir cortar os dois de uma só vez. Aqui deu bem certinho, hein? Quase que esse pedaço de renda aqui não iria dar. Tentar organizar direito aqui.
apertar bem, porque é mais difícil de riscar na renda, né? Mas dá certo. Um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Porque na microfibra, no tecido de algodão, a gente risca com bastante facilidade. Na renda, eu tô apertando bem aqui para ela poder não sair do lugar quando a gente tá riscando. Opa, então aqui, né? Segurar. Então, estamos agora com as laterais pronta também, né? O bico da renda para cima. Está aqui o meu biquinho da renda também para cima, diferente dos outros que a gente coloca o bico da renda para baixo. Esse aqui é para cima. E agora a gente vai cortar a cobertura. Aqui também é 2 vezes renda, né? Eu posso dobrar também para eu já cortar de uma vez. E aqui também tem o bico. Deixa eu virar aqui. Não, aqui mesmo, porque esse lado aqui vai pegar para cima. Aqui também tem o bico da renda. Então, ter o cuidado. Nessa cobertura aqui, a gente também tem a marquinha aqui do meio, assim como no manta, onde vai ficar a aberturinha. Vou mostrar aqui para vocês agora. Então, aqui no meio, aqui tem um vãozinho. Então, vou começar por ele, para eu poder não perder aqui, porque com a risca do giz, às vezes não fica tão visível. Então, eu vou cortar aqui esse vãozinho. Então, estamos aqui com a cobertura também já pronta. Estamos com o nosso, né, com o nosso sutiã aqui todo cortado. Vou mostrar aqui para vocês. E agora eu vou cortar o bojo, como eu falei para vocês. Vou cortar ele logo aqui na mesa mesmo. Então, aqui, né? Essa aqui é a lateral. Vou colocar aqui no meio. As laterais para cima. E aqui está a cobertura. Isso aqui vai vir aqui em cima, cobrindo o bojo e o manta junto. Eu vou cortar agora o bojo aqui primeiro para vocês, depois eu termino de mostrar lá. Opa. Então, o meu bojo, como que eu vou fazer com esse bojo? Por que ele chama Tomara que Caia Criativo? Porque eu vou cortar esse bojo. É diferente, às vezes a gente corta só essa orelhinha, só que não é só isso. Então, presta bastante atenção para você não errar. Eu vou dobrar ele aqui pontinha com a pontinha. Opa, desculpa. Eu vou dobrar ele aqui. Não é essa pontinha aqui não, tá bom?
senão vai dar errado. É isso que eu ia mostrar para vocês o que não é para fazer, né? Se você fizer isso aqui e cortar aqui, vai dar uma medida diferente. Não vai ser o que a gente vai fazer, não é o que a gente está precisando aqui. Você precisa dobrar ele. Você vai dobrar aqui, ó, no meio certinho. E isso aqui vai ser uma margem para você. Eu vou até arriscar aqui para você entender. Se você, o certo é você já dobrar aqui e já cortar. Mas vai ser isso aqui, ó. Você vai tirar essa orelhinha e vai tirar essa parte aqui. Tá certo? Então aqui. Tirou, né? E agora aperta, né? Dobra bem dobradinho aqui. E aqui você vai cortar. Ele vai ficar no formato do tomara que caia, tá certo? Aqui fica um biquinho aqui, você vem aqui e tira esse biquinho que não faz diferença nenhuma. Entendeu? Não faça diferente. Né? Como eu tinha feito aqui, né? Se você dobrar aqui, ele vai ficar um bojo redondo também, só que ele não vai dar essa medida do encaixe aqui, né? Essa medida aqui, ela encaixa aqui certinho, tá certo? Então, vamos pro outro, do mesmo jeito. Você vai dobrar aqui em cima, ó. Dobrar aqui, para ele ficar reto. Você vai zerar a orelhinha dele. Põe bem retinho. Aqui. Certo? Agora você vem aqui, com ele dobradinho e tira a parte do fundo. Aí ele vai até o meio. Se ficou um biquinho, pode vir aqui e tirar. Então, esse bojo, ele vai ser costurado aqui. E essa será a nossa cobertura, né? Na máquina overlock, a gente vai começar montando o nosso sutiã criativo. Então, vamos começar agora montando o nosso bojo manta. Primeiramente, eu vou fazer uma costura aqui, deixando essa parte, deixando de fora, sem costurar esse vãozinho aqui, né? Então, vamos passar essa costura aqui na overlock. Que eu tiro fora. Ficando assim. Eu vou lá para a máquina zigue-zague, depois passar um zigue-zague aqui. E lá também eu passo o zigue-zague aqui e já costuro o meu bojo aqui. Aqui eu vou, aqui também eu vou montar essa parte aqui do meio, passar uma overlock aqui também, deixando esse meiozinho aqui, deixando essa parte da abertura sem costurar. E lá na máquina reta zigue-zague, eu vou passar a costura aqui no meio para quê? Para poder achatar, né? Para ficar chatinho, não ficar assim virando. E vou fixar o bojo. Eu já posso também passar a costura aqui do elástico de base. Nessa parte eu tô colocando para baixo, mas ela é para cima, né? Posso já costurar também, já vou fazer isso, costurar o elástico de base aqui nessa parte do bico da renda. Então, vamos lá agora para a máquina reta e zigue-zague. Então, agora a gente vai passar uma costura aqui. Então, vou passar uma costura, pode ser do lado direito ou do lado avesso. Vou passar um zigue-zague aqui, colocar um ponto 2, um zigue-zague médio. Dar um retrocesso. Mais um retrocesso para finalizar.
Então, meu próximo passo aqui, fixar os bojos, né? O lado da orelhinha é pra fora, certo? E eu vou fazer uma costura aqui, no ponto reto, ponto 4, reto. Esse bojo, ele é um bojo com bolha, né, que é o tamanho M. Então, ele bate aqui certinho. Independente de ser com bolha ou sem bolha, tamanho M, né, esse bojo aqui é marca Delfa. Eu tô falando da marca porque, de repente, você compra um bojo com uma marca diferente e pode ser que ele não dá aqui nesse espaço, mas qualquer bojo é para servir aqui, tá bom? Qualquer marca. Tec, marca Tec, qual é a outra? Mais comum é a Delfa, Tec e Bojo Minas. Todos eles é para encaixar aqui certinho. Então agora vamos pro outro lado, bem certinho aqui. Vou encostar da parede. Ele desceu aqui. Deixa eu soltar aqui e começar novamente, que o bojo desceu na costura. E se eu continuar, ele vai ficar mais baixo, vai faltar lá do outro lado. Baixar a agulha aqui para não correr o risco novamente. Retrocesso. Pessoal, como vocês viram, isso aqui é para bater certo. Se bater diferente é porque você cortou mais no bojo ou cortou manta maior ou menor. Isso aqui é para dar certinho. Deu muito trabalho para fazer com que esse molde desse certo aqui, né? Tô falando isso porque de repente você vai cortar o seu aí e não tá batendo. Ah, esse uma ficou maior, ficou menor. Como vocês viram, né? Ele bate certinho aqui. Então, eu havia falado que eu iria elastizar, né, o bico da renda, mas vou ainda. Só que agora eu vou seguir no meu próximo passo aqui, que é costurar o taquara já. Né? Então, a gente vai costurar o nosso taquara aqui. No mesmo ponto 4. Sempre empurrando aqui, né? Organizando. Chegando ao final, um pequeno retrocesso. Tiro aqui, vou cortar deixando uma sobrinha, depois eu finalizo com o overlock que eu vou passar aqui. Agora eu vou fazer o mesmo do outro lado, depois eu viro os dois. Então aqui a gente vai costurar o outro lado. Começar com retrocesso aqui para não desmanchar a costura.
retrocessozinho para finalizar. Então, costurei o lado de cima, né, do taquara. Agora eu vou baixar aqui e vou ver se tá tendo sobra aqui, né? Se tiver sobra do manto eu tenho que tirar, porque senão vai ficar feio. Não tem. Então aqui eu posso passar minha costura. Posso passar minha costura aqui. Começar desse lado, que eu já dou sequência para o outro. Então, ficando assim. Então, aqui eu poderia já passar uma costura aqui, fazendo um acabamento. Preciso colocar o taquara primeiro, né? Depois eu preciso fazer um acabamento aqui na parte de cima, onde vai ficar o bico da renda aparente. Vou fazer isso na overlock. Se eu fosse costurar só na máquina reta zigue-zague, eu iria fazer um zigue-zague fechadinho aqui. Mas então, vou reservar ele aqui para fazer lá na máquina overlock. E aqui eu já vou elastizar. Então, vou elastizar aqui o bico da renda. Opa! Colocar o zigue-zague, né? Colocar o 3, um zigue-zague maior. E começo a costurar. E vou puxar cada 5 centímetros, eu vou esticar um. Já vou dar sequência aqui no outro. Vou virar. Seguir costurando o outro lado. Finalizamos aqui esse lado.
separando. Então, vou já costurar também esse outro lado de cima, né? Eu poderia, depois eu vou mostrar pra vocês, passar o viés elástico quando eu for passar aqui embaixo, já passar aqui também, porque isso aqui vai ficar fixado aqui. Opa! Vai ficar fixado aqui, com o lado do bico da renda pra cima, né? Então, posso passar o viés elástico aqui, mas o acabamento fica mais bonito se eu passar o viés elástico só nessa parte aqui. Então, agora eu vou elastizar esse aqui fazendo a vira. Já coloco outro. Então, agora eu vou virar. Você quer fechar? Por causa do barulho, será que pega? Acredito que... Ah, né? Então, finalizamos aqui essa elastização, cortando com essa tesourinha, né? Agora eu vou lá para a máquina overlock, vou colocar o aro aqui e depois passar um overlock aqui em cima. Então agora a gente vai colocar o nosso aro, né? Vou cortar essa ponta aqui para já ficar mais visível aqui. E eu coloco o aro maior, 2 números maior nesse formato aqui. Eu vou passar esse aro aqui, o bojo é número 42. Vou passar e ver como que ele vai ficar. Esse aro aqui é número 46. Agora, o que que foi? Porque como a gente corta o bojo, então ele fica mais grosso aqui, né? Não fica fininho como normal. Então ele passa um pouco mais durinho mesmo. Mas a minha costura ficou boa aqui, ficou com espaço. Só porque esse canto aqui da bolha, né? Aí só tem que ter cuidado para não quebrar as pontas, a ponta da agulha quando for costurar aqui. Porque ficou sobrando meio centímetro para cada lado. Se você quiser colocar o aro número 44, só que ele vai ficar bem mais baixo. Mas no sutiãs, tomara que caia, é assim mesmo. Se você for usar o seu aro normal, o aro comum, é isso mesmo. Você deve usar 2 numerações maior, porque esse ângulo aqui é maior. Isso. Agora eu vou passar uma costura aqui, fazendo um acabamento de overlock, até virar do lado direito, fazendo um acabamento aqui em volta, onde o bico da renda vai ficar aparente.
Vamos lá. Então, ficando assim. Cortar aqui essa costurinha do overlock. Então agora o nosso próximo passo é lá na máquina reta novamente. Eu vou costurar a cobertura aqui na parte superior, passar uma costura reta e vamos para lá. Então, tô tirando aqui a sobra da linha da overlock. Meu próximo passo aqui é costurar essa cobertura aqui na parte superior. Então, o que eu vou fazer? Colocar aqui o lado direito para baixo, né? O lado avesso aqui para cima. E eu vou cobrir contornando aqui essa voltinha, tá bom? E é interessante que eu faça um acabamento melhor aqui, tá bom? Para o aro não furar, porque essa costura da overlock, ela é muito fácil do aro sair por aqui. Então, preciso fazer um acabamento aqui. E agora eu vou colocar aqui, né, com o bico da renda aqui aparecendo. Deixa eu abaixar aqui minha agulha, é o ponto reto, né, 4. Aqui o 4, ponto reto. E aqui, espera aí, né, deixa eu marcar aqui o meio certinho, porque vai ter uma sobra nos cantos. Senão eu vou pegar errado aqui. Então eu preciso marcar o meu meio, né? Eu preciso marcar o meu meio. Se você quiser até começar aqui pelo meio, ótimo. Lembrando que aqui eu vou fazer uma vira para poder cobrir aqui esse pedacinho, né? Aqui eu vou fazer uma virazinha. Eu posso começar cobrindo ele desse lado aqui. E depois eu prossigo do outro lado ali. Fica melhor também, né? Vamos aqui que eu já começo aqui já com o meu ponto do acabamento, então eu preciso diminuir, ter o cuidado aqui, né? Vou jogar pra lá, pra eu poder costurar aqui, depois eu jogo pra cá, pra ter mais espaço e eu não quebrar a minha agulha, né? Então aqui eu vou marcar o meio. Aqui eu vou marcar o meio, com esse espacinho aqui que eu vou precisar. Vou virar essa pontinha. Cadê? Espera. Vou virar a ponta para eu poder cobrir, jogando aqui para dentro. Do mesmo jeito eu vou fazer com esse outro lado. Então, vou começar primeiro daqui, né? Virei aqui a pontinha. Vou começar primeiro com o zigue-zague. Aqui, deixando o biquinho aparente. Ou não, vou fazer um ponto... Eu posso fazer o zigue-zague, posso fazer o ponto reto. Aqui é seguro, é mais seguro fazer um ponto reto, pequenininho, porque... por causa da ponta do aro. Então, ao invés do 4, vamos começar aqui no 1, né? Então, vou costurar e fazer um retrocesso, né? Aqui. Né? Fui, voltei. Né? Agora eu vou deixar aqui a ponta da agulha baixada, vou virar, né? Deixando aqui a minha costura com costura marcando o meio, para eu poder fazer esse contorno aqui, cobrindo esse vãozinho aqui do meio, né? Marcando aqui o lugar da costura, o lugar central, né? Vou baixar aqui, vou colocar um ponto maior, não tão grande, colocar 2,5 e vou no ponto reto aqui. Aqui eu vou contornando, né? Porque eu vou virando aqui essa beiradinha onde eu deixei esse meiozinho aberto.
costurando devagar, virando a pontinha. Chegando aqui, baixar a ponta da agulha aqui para não sair do lugar. E aqui eu vou e volto para poder fazer o acabamento para o aro não sair. E agora eu vou seguir já com o meu ponto reto, que estava no 2,5, vou colocar no 4. E aí eu vou seguir costurando aqui agora na borda. Chegando aqui no lugar da saída do aro, né, jogar ele para lá, empurrar para não quebrar a minha agulha. Chegando aqui, eu vou diminuir o ponto, colocar no 2,5 novamente e fazer não, colocar no 1, que fica um ponto já bem fechadinho. Para fazer o acabamento no final aqui. E agora vem pro 4, onde estava, né, no maior, finalizo aqui, faço um retrocesso. E agora eu costurei um lado, né, eu preciso costurar o outro lado, né? Costurei esse lado aqui. E agora eu vou precisar costurar o outro. Tirar aqui essas, colocar reto aqui, né, sem esticar, né, e eu vou dar sequência aqui fazendo esta costura igual fiz do outro lado. Venho aqui no ponto 4. Deixa eu empurrar aqui o meu aro para não quebrar a ponta da agulha. Colocar no ponto 1 para poder fazer o acabamento. Volto pro 4. Chegando aqui novamente, colocar no 1 para finalizar. Com retrocesso. Então agora eu passei essa costura aqui em cima, né, fechei. E agora eu vou costurar o lado de baixo, né, e a lateral. Isso aqui eu posso fazer lá na máquina overlock, ou eu posso fazer aqui também. Eu acho melhor, mais fácil fazer lá, porque já corta toda a sobra, né, e aí a gente termina essa parte lá. Depois eu vou costurar esse aqui, tá? Depois que eu fechar esse lado do fundo, eu vou passar um viés elástico aqui para cobrir o acabamento da costura, né, e depois eu venho para finalizar todo o meu sutiã aqui na reta zigue-zague, costurando a lateral, o fecho, né? Então vamos lá para o overlock e dar essa continuidade aqui. Então agora eu vou jogar um franzidinho aqui no meio, bem no meio, né? Jogar tudo aqui pro meio. Eu vou começar aqui da ponta, depois eu costuro as laterais. Vamos pro lado de baixo, puxar não tanto, né? Vou costurar aqui, puxando para organizar até chegar no meio. Chegando aqui no meio, eu vou fazer meu franzido aqui. Vou jogar tudo nessa parte da costura do meio, vou jogar toda para lá, deixando aqui retinho. Levanta o pezinho da máquina, começa a costurar. E eu vou jogar tudo lá para baixo, da costura para lá, entendeu?
agora eu vou centralizar a minha costura aqui. Agora puxar pra cá, da costura, chegou na costurinha aqui, que foi no meio. Agora eu vou jogar pra cá. Aqui chegando no meio, mais ou menos, né? Mais ou menos não, no meio mesmo. Vou jogar o franzido, como eu fiz com o outro lado. Chegando aqui. Jogar todo, deixando aqui só a pontinha mesmo. Agora o meu próximo passo aqui é costurar essas laterais. Colocar do lado avesso aqui, que a gente consegue ver melhor. Então agora, reparar as pontas de linha, e o meu próximo passo é lá na máquina galoneira, onde eu vou elastizar sem franzir, onde eu vou elastizar essa parte inferior aqui. Então agora a gente vai elastizar essa parte inferior. Eu vou começar aqui, vou prender, começar e vou tirar a elasticidade, né? Começou aqui só para prender, e aqui eu vou tirar a tensão, né? Tirar a tensão, que é para não franzir aqui nessa parte onde tem bojo, a gente não franze. Ter muito cuidado para não engarranchar aqui nessa pontinha, porque tá bem franzido a cobertura, né? Então finalizamos essa costura aqui. Vou tirar essa sobra. Voltamos agora lá para a máquina reta e zigue-zague, onde a gente vai dar continuidade no nosso sutiã até o final. Então, pessoal, vamos agora dar sequência aqui. Vou costurar a minha base aqui nessa lateral. Unir aqui, né? Ladinho com ladinho, bem certinho. E aqui eu poderia fazer uma costura lá na máquina overlock, mas eu vou costurar aqui. Eu prefiro costurar aqui. Colocar 1,4. Então agora eu vou passar uma costura reta aqui unindo essa lateral. Vou costurar o outro lado.
Então aqui eu vou precisar costurar um taquara. Se você tem a pespontadeira, vou costurar sem a pespontadeira, porque muita gente não tem. Mas se você tem a pespontadeira, tá aí com a sua fita de cetim nela, pode passar na pespontadeira aqui juntamente com a fita de cetim também. Então, né, para unir as pessoas que não têm a pespontadeira, eu vou trabalhar sem ela. Aqui a gente vai precisar de colocar o taquara. Então, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou costurar o taquara, deixar uma sobrinha, retrocesso, né, dobrei aqui certinho e tem que ser bem na beiradinha isso aqui, senão a gente não consegue passar a barbatana. Retrocesso. Opa. Deixar uma sobrinha aqui, depois eu faço o acabamento e tiro, né? Depois de costurar eu viro, né? Vou virar aqui e costurar. Se tiver alguma sobra aqui, você tira para não aparecer. Vou pegar a tesoura melhor aqui. Aqui, tanto para não aparecer do lado de fora, como para facilitar, porque quanto mais cheio ficar aqui atrás do taquara, mais duro fica para poder atravessar a barbatana. Então agora vamos pegar bem na beiradinha aqui do outro lado. Uma vez costurado aqui no meio, o aro não vai passar. Então, vou fazer o mesmo do outro lado, ficando assim. Sempre deixa uma sobrinha, depois do acabamento a gente corta. Começa com retrocesso, porque aqui às vezes a gente demora tanto a passar a barbatana que começa a descosturar na ponta. Então faz o acabamento. Faz o retrocesso. Aqui eu vou tirar tiver de sobra aqui para facilitar na hora de passar a barbatana. Virei. Então, o nosso próximo passo aqui agora, tirar aqui essa beiradinha que tá danificada. Nosso próximo passo aqui agora é passar a nossa barbatana. A minha é grande, né? Eu vou passar ele aqui e vou cortar. Então, posso cortar antes e posso cortar depois também. Você vai medir aqui. A gente deve aproveitar as pontas. A gente deve aproveitar a ponta lisa para poder ele correr,
né? Precisa aproveitar essas pontas lisas para facilitar para a gente empurrar, porque senão vai dificultar a passagem dele aqui. Ter o cuidado para colocar dentro, aqui dentro, e não do lado de fora, que entre a renda e o taquara. Que entrou, às vezes é difícil, você usa alguma coisa para empurrar, por exemplo aqui, ó. Passou aqui, a gente precisa fazer o acabamento. Já vou passar o outro lado também. Então, eu sei que tem gente que está se perguntando, e aí, eu posso colocar uma alça nesse sutiã se eu quiser? Claro que pode. Né? Se você quiser colocar alça removível também pode. Você vai colocar tipo 2 centímetros aqui, né? Mais ou menos 2 centímetros. Aqui você vai colocar o lugar de você fazer o ganchinho. Você vai pegar o seu elástico de alça, né? Vai fazer uma vira. Antes de montar, né? Antes de cobrir, antes de fazer a cobertura, você vai costurar aqui, para você poder colocar a sua alça removível. É um sutiã que veste muito bem. Ele, ó, se você passar a sua costura muito fechada, seu aro não vai ter a facilidade, seu taquara, sua barbatana, se você passar a costura muito próximo aqui, né, sair da beiradinha, sua barbatana não vai descer fácil assim, ela vai descer muito apertada e às vezes nem desce. Então, finalizada aqui, eu vou fazer o meu acabamento. Esse acabamento, normalmente eu faço com ponto zigue-zague. Se você quiser fazer com reto, tá com medo de quebrar a ponta da agulha, pode fazer com ponto reto. Mas é o ponto pequeno. Colocar um zigue-zague pequeno. Retrocesso. Vai, vem, vai, vem. Vamos fazer isso no final de cada ponta dessa. Pode ser do lado direito, pode ser do lado avesso. Do lado direito a gente vê melhor como tá ficando o nosso acabamento. Deixa eu jogar bem pra lá, pra garantir que eu não vou quebrar a ponta da minha agulha. Opa. Às vezes, né, não sei a sua máquina, às vezes ela não quer correr, aumenta o tamanho do ponto um pouco. Aumentei para um ponto e meio. Opa. Vamos para o outro lado. Para lá para fazer o outro acabamento. Agora eu vou colocar um lacinho aqui no meio. Cadê meu lacinho? Apareceu. Então eu vou colocar um lacinho aqui. Se você quiser colocar o laço, você coloca. Se não quiser, não coloca. Porque esse modelo aqui não precisa colocar laço se você não quiser. Agora eu vou diminuir, colocar meu ponto bem pequeno. Talvez um ou menor que um.
esse laço de florzinha, normalmente eu vou levantando a agulha, porque ele não corre tão bem, né? Em cima da florzinha, então vou mudando a agulha de lugar e vou fazendo um ponto, às vezes coloco retrocesso também. E agora o nosso próximo passo e último aqui é costurar o fecho. Vamos lá. Então vamos para o lado menor, né? Acertar as pontinhas aqui. Sempre esse lado menor, tem gente que chama macho e fêmea, né? O machinho, ele é do nosso lado direito, como se a gente estivesse usando o sutiã. Então aqui a gente vai costurar com o nosso ponto zigue-zague. Pode ser 1 ou 1,5, ou quase 1,5 aqui. Então já vou dar sequência no outro lado. Pronto, sempre a gente deve começar e finalizar com o retrocesso quando for costurar o fecho. Começa com o retrocesso, faz um retrocesso, finaliza, faz um retrocesso também, para não desmanchar a nossa costura aqui do fecho. Aqui o sutiã força muito nessa parte, então é bem fácil de desmanchar a costura. Então, nosso sutiã, né? Tomara que caia criativo, finalizado. Ficando assim. Então, se você quiser colocar alça nele, você coloca. Se quiser colocar alça removível também, coloca, tá bom? Então, espero que você tenha gostado de fazer esse topper Tomara que Caia comigo e que você alcance ótimas vendas com ele. Eu tenho certeza que você vai vender muito e vai ganhar bem, porque você vai gastar um pouco menos e vai conseguir vendê-lo pelo mesmo valor ou até mais caro do que você venderia um sutiã, né, topper desse Tomara que Caia, com bojo inteiriço. Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha com as suas amigas costureiras, compartilhe com todas as pessoas que você quiser compartilhar. Deixa seu like, não deixa de se inscrever no meu canal. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.